É isso aí, galera. Mais um vídeo aqui da gente ensinando maestrias, mas agora vamos falar de uma das mais importantes, que é a defesa, que todo mundo acha horrível, né? Não sabe da importância que ela tem, mas ela é muito boa. Então vamos começar aqui na primeira linha, né? Nós temos aumentar defesa em 75 e aumentar resistência em 10. Aumentar resistência é melhor do que aumentar defesa. Por quê? Porque quanto mais resistência você tiver, menor a chance de você ser controlado, com os inúmeros malefícios que tem no jogo. E resistência, defesa só diminui o dano que você recebe. Então, na verdade, você tem várias formas de diminuir o dano, mas existem poucas formas no jogo de você ficar imune ou anular efeitos maléficos, né? Então, resistência costuma ser melhor, a não ser que você precise ir para esse lado aqui. Aí já é outra história. Segunda linha é a prova de explosões. Diminui o dano recebido de ataques em área em 5%. Então, se você está jogando contra a maioria dos chefões, a grande parte deles tem ataque em área. Pode ser útil na defesa do PVP, certo? Se você estiver pensando num time que te defenda tão bem que você não baixe de nível, é útil, porque a maioria dos inimigos no PVP tem dano em área, então é bom tanto no PVP quanto nos calabouços. Só não é bom na campanha, porque dificilmente alguém na campanha tem dano em área, mas a maioria dos chefões de calabouço tem dano em área. Então isso é bom para você evitar o dano desses chefões. A segunda, rejuvenescimento. Aumenta a quantidade de cura e o valor dos benefícios de escudo que esse campeão recebe em 5%. Essa é muito boa se você quiser manter um DPS vivo, por exemplo. Então você tem um DPS que ele não depende de colocar malefício, ele é só um cara que você sabe que ele é um ótimo causador de dano, e às vezes ele tem um ou outro malefício, mas o malefício dele não é muito importante, tipo, o cara tá e coloca um malefício de veneno. Pelo amor de Deus, você não vai fazer uma build de suporte para esse cara vai ser ataque e defesa. Se ele é um cara que tem várias formas de causar muito dano, e ele coloca um ou outro malefício que não é importante. Então você, em vez de seguir suporte, você vai para defesa. Então isso aqui é bom para manter o seu DPS vivo. Normalmente a gente vai logo para o suporte, né? Aí o DPS morre rápido. Isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo, né? A gente fica achando que é tudo dano. No late game não, no late game o seu cara tem que ficar vivo. Depois, resistência poderosa. Diminui em 10% o dano recebido se este campeão estiver com malefícios de atordoar, dormir, medo real, congelar, petrificação. A maioria desses efeitos são de arena, tirando congelar, medo e medo real. A maioria você vai encontrar na arena, então esse aqui é um caminho mais para a arena, tá? Só que eu não gosto muito porque você já foi controlado, e diminuição de 10% é muito pouco, certo? Mas é uma forma de você, né, se você está na arena, de você diminuir um pouco o dano que o seu cara recebe. Mas a princípio, melhor você não ficar sob efeito de controle. Depois, defesa aprimorada. Diminui em 8% o dano recebido por este campeão quando este campeão for acertado por um acerto crítico. Aí já é melhor. Por quê? Porque no late game da arena, todo mundo dá crítico. E dependendo do boss, né, de calabouço que você lute, no late game, a maioria dos ataques dele vão ser críticos e alguns específicos causam muito crítico. Por exemplo, o Shogun. O Shogun é o rei do crítico. Então, essa defesa aprimorada é uma que é bom em qualquer lugar. Então, terceira linha. Cura sombria. Cura este campeão com 6% da vida máxima dele cada vez que o inimigo for curado. Ocorre uma vez por turno. Isso aqui é mega roubado. Tá? Ela é mega roubado, é bom na arena, certo? Porque dificilmente em outro lugar o personagem vai ser curado, né? O adversário vai ser curado. Então é bom na arena e bom na campanha. Dificilmente em outro lugar. Então, no PVP isso aqui é maravilhoso. Só o cara fica se curando toda vez que o outro inimigo é curado. Isso acontece uma vez por turno, mas já é o suficiente para o seu cara ter uma autocura, né? Então, tem uma punição para o time atacante. O time atacante se cura, você se cura também. É muito boa a cura sombria. Ressurgente tem uma chance de 50% de remover um malefício aleatório desse campeão quando ele perde 25% ou mais da vida dele com uma única habilidade inimiga.
Isso aqui é relativamente bom. Novamente, tudo aquilo que é meio tipo assim, perca um monte de vida e ganha alguma coisa, é muito relativo. Então vamos lá. Você tem uma chance de 50%, ou seja, não é 100%. O malefício que ele remove é aleatório, você não pode escolher. E só se você perder 25% ou mais da sua vida. Ou seja, você pode, vamos imaginar que você tome um ataque, perca 25%, ele vai jogar a moeda. Deu cara, não eliminou nenhum malefício. Toma mais 25%. Deu cara, não eliminou nenhum malefício. Fez isso mais 4 vezes, você morreu e não eliminou nenhum malefício. Entendeu? Então, se fosse 100%, beleza, mas não é. Ou fosse mais de 50%, mas não é. Então, Ressurgente não é uma boa maestria. Mas é aquilo, você está focando num cara que ele não pode ser controlado. Assim, esse aqui é o meu curandeiro, esse cara aqui é o cara que vai dar velocidade para o time todo, aí tudo bem. Mas de maneira geral, não é bom. Depois, Sede de Sangue. Cura este campeão com 10% da vida máxima dele quando ele matar um alvo inimigo. Aí ele coloca ali, né, entre parênteses. Exceto minions de chefes, né? Senão você mata aquelas aranhinhas e não morre nunca. Tempo de espera, 1 turno. Essa habilidade é boa em campanha, certo? Porque não é um minion de chefe. Não é muito bom em PVP, porque curar 10% da sua vida quando você mata um cara não é o que você está esperando no PVP. Isso aqui é mais para campanha, tá? E essa cura de 10% não é muito boa. Se fosse com minions, né, de chefe e curasse menos, seria muito mais útil. Mas não. Né? Sede de Sangue não é uma boa maestria. 10% é muito pouco. E o alvo inimigo aqui, se o boss não conta, porque quando você mata ele, acaba o jogo, né? Acaba a partida, você derrotou ele. Tem boss que não morre, então você nunca vai ser curado. Então é PVP, campanha e é isso. Então 10%, né? Só se for para seguir alguma coisa debaixo de Sede de Sangue. A sabedoria de batalha. Tem uma chance de 30% de colocar um benefício de bloquear malefício neste campeão por um turno, quando os malefícios de atordoar, dormir, medo real, congelar, petrificação, expirar nesse campeão. Aí já é outra história. Aqui já começa a ficar mais interessante. A chance é baixa, é quase 1/3. Né? Só que bloquear malefícios é um dos benefícios um dos mais raros que tem no raid. Certo? É difícil você ter um cara que elimine malefícios e mais difícil um cara também, então, o mais difícil um cara que bloqueie malefícios para o time inteiro, por exemplo, vamos supor. É muito difícil de conseguir. Então você tem uma maestria que te ajuda nisso. Então, novamente, essa é uma maestria que faz o quê? Já que seu cara já foi controlado, eu vou te dar uma chance de você não ser mais controlado no próximo turno. Existem malefícios que tiram benefícios, que remove, que transfere. Também é um pouco difícil de conseguir. Então essa maestria ela é melhor, ela é assim, melhorzinha. Mas como é 30%, é uma chance bem baixa. Então é aquilo, você já foi controlado. Né? Inevitavelmente você vai ser controlado em algum momento. Tem uma chance de você ganhar o benefício bloquear malefícios, que é muito bom e raro de conseguir. Então essa sabedoria de batalha é bem útil. Então, por exemplo, essa aqui, ó, se você combar essas duas, você tem que sempre pensar nos combos. Ressurgente e essa aqui, você é um cara que dificilmente vai ser, né, digamos, dificilmente não, que você sempre recebe algum controle. Mas você tem chances de sobreviver mais caso seja controlado. Então, um suporte, né, um herói suporte, não necessariamente por causa dessas maestrias, mas um cara que vai ficar curando, dando escudo, não vai causar dano nenhum, ele vai ser o alvo. Então você pega tudo que for de resistência, né, resistência para ele não ser controlado. Você vai colocar 7 de vida, 7 para dar defesa, velocidade, isso tudo, mas você não pode deixar ele ser controlado, porque se ele for controlado ele não faz nada. Tá bom? Então os melhores seriam esses dois e esse aqui. Vamos lá, quarta linha. Solidariedade. Aumenta a resistência aliada em 5 para cada benefício colocado neles por esse campeão. Isso aqui é mega bom, né? Então você pega justamente um herói tanque, um herói suporte, um herói de vida, que costuma ter habilidades em área para beneficiar o seu time, e esse cara coloca lá cura contínua, depois coloca aumentar a defesa, né? Ele vai estar aumentando a resistência de todos os aliados do seu time. Ah, mas é pouco. Mas, pô,
Né? Toda resistência, a resistência, o pessoal não sabe disso, mas resistência, tirando velocidade e vida, é o atributo mais importante do jogo. Certo? Velocidade, resistência e vida. Velocidade é o primeiro. Certo? Vida vem depois, porque não existe resistência de 100%, e depois vem resistência, que é o que mantém você vivo. No late game do jogo não adianta você causar 1 milhão de dano. Você nunca vai conseguir causar mais dano para derrotar uma quimera de primeira. Isso não existe. Então, se você não tiver, né, velocidade, vida, resistência e defesa, você vai se arrebentar. E no PVP, resistência e velocidade é o principal. Então, podendo aumentar a resistência do time todo, isso é ótimo para aqueles heróis que colocam benefício no time todo o tempo todo. Depois, atrasar a morte. Reduz o dano que esse campeão recebe de um inimigo específico, ou seja, só um, né, tipo aquele inimigo, em 0,75, com cada acerto tomado de tal inimigo. A redução de dano se acumula até 6% para cada inimigo. Isso aqui é bom contra boss. Por quê? Porque é um só. Certo? Se for um boss... Boa pergunta se as cabeças da Hydra são um boss só. Né? Eu acho que, na verdade, são cabeças diferentes, são consideradas boss diferentes. Até onde eu sei. Mas, por exemplo, se está lutando contra o boss do clã, que é aquele capetão lá, ele é 1. Então, se ele é 1, todo ataque dele você vai receber menos dano. Até dar 6%. Essa habilidade é muito boa e muito útil e muito simples. Basta seu cara tomar uma porrada, e ele já vai tomar uma porrada, então você vai receber menos 6% de dano. Isso aqui é muito bom, atrasar a morte. Atrasar a morte é uma ótima maestria, porque isso serve para qualquer um. Onde isso é ruim? Isso é ruim em campanha, em PVP, ruim Torre da Perdição. Por quê? Porque são um monte de cara. Lembre-se que é inimigo específico. Então você tem o inimigo 1, 2, 3 e 4. Se só o inimigo 1 te ataca, você recebe menos dano dele. Mas os inimigos 2, 3 e 4 não vão ter redução nenhuma, porque eles ainda não te atacaram, entendeu? Então é melhor quando você está enfrentando um único inimigo. Então isso é ótimo para chefões de calabouço. Colheita do Desespero. Tem uma chance de 60%, que é alta, de colocar um malefício de absorver por um turno quando colocar malefício de atordoar, dormir, medo, certo? Essa maestria não é boa, tá? Porque absorver é um benefício, né? Quer dizer, um malefício no time inimigo que te beneficia, né? Que é relativamente útil. Ele é melhor no final do jogo, porque você apanha muito, você precisa de formas de recuperar ponto de vida, principalmente do DPS o tempo todo, então absorver ajuda. Só que fora do late game e contra chefe de calabouço, absorver não é útil, certo? Absorver em PVP, em campanha, Torre da Perdição, só contra os chefões da Torre da Perdição, talvez, aí sim. Mas tirando o chefão, cara, absorver é ruim, certo? Tirando o chefão em late game é ruinzinho. Não valeria a pena você pegar essa aqui, tá? E é um turno só. E se você colocar esses outros malefícios. Aí atordoar, dormir, medo irreal, congelar e petrificação, a maioria dos chefões são imunes, né? Então, quer dizer, fica meio contraditório. Né? Você colocar isso aqui na arena, tipo, isso aqui é bom, atordoar, dormir, medo irreal, tudo bem. Agora, absorver na arena é inútil. Na campanha é meio inútil também. Então fica um negócio esquisito, né? Você teria que pegar um chefão que você pudesse controlar. E são poucos os chefões que você pode controlar, muito pouco. Né? Nem dormir, só o demônio da areia é o único, e congelar o Cavaleiro de Fogo. Acabou. Então não, essa maestria aqui não é útil. Aí vem teimosia. Aumenta a resistência em 10 para cada malefício nesse campeão. Você acumula até 30. Novamente, isso é muito boa. Então se tem isso aqui, se é a teimosia, você pode juntar com atrasar a morte. Então já é um combo interessante. Esse cara colocou malefício nele, ele aumenta a resistência dele. Isso é bom. Porque isso diminui a chance de ele receber um segundo malefício. Certo? Que nem solidariedade. Também, se está focando em PVP, solidariedade e teimosia já comba muito bem. Certo? Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Defensor altruísta. Diminui em 20% o dano que um aliado recebe do primeiro inimigo acertado em cada rodada.
ex-campeão receberá esse dano no lugar dele. Isso é bom para herói, obviamente, tanque, né, de defesa e vida. Por quê? Porque ele pode ajudar a diminuir o dano que o seu suporte, o seu curandeiro, o cara que dá velocidade no PVP. Tá? Isso aqui pode ser uma faca de dois gumes quando você enfrenta um boss estupidamente forte. Então, inclusive aquele set lá, um monte de gente pega aquele set, que é, acho que do defensor, uma coisa assim, que é do set do Grinfo, que o seu cara vira meio que um tanque, né? Ele absorve um pouquinho do dano que todo o time recebe. Aí você leva aquele cara numa Hydra, a Hydra dá um golpe e mata o cara. Por quê? Porque a Hydra dá um dano do cacete, o seu tanque absorve todo, né, um pouquinho do mega dano que todo mundo recebeu direto nos pontos de vida e morre. Aí não dura nada. Então você tem que tomar cuidado. Né? Onde você está usando esse cara? Porque se for no PVP, tudo bem. Agora, em certos calabouços, isso pode ser meio que você pode matar o seu tanque. Então você tem que tomar cuidado. Tá bom? Mas dessas maestrias que a gente leu até aqui, essa é uma das melhores. Certo? Que você está diminuindo o dano que o primeiro inimigo, que normalmente é o suporte, que é o visado, é acertado. O dano que ele vai receber. Uma dúvida que fica aqui é se um ataque em área, o que acontece. Né? Não sei, porque é o dano que um aliado recebe do primeiro inimigo acertado em cada rodada. Então, estou partindo do princípio que acertando todo mundo, você vai absorver o dano de todo mundo. É isso mesmo, o dano que um aliado recebe do primeiro inimigo acertado em cada rodada. Então tem que tomar cuidado. Né? Se o cara atacar em área 3 vezes seguida, pode ferrar com o seu tanque. Então, mas é muito bom. Ciclo de vingança. Tem uma chance de 50% de aumentar o medidor de turnos em 15 quando o aliado for atacado com acerto crítico. Isso aqui é muito bom, porque PVP tem acerto crítico o tempo todo e no late game todos os chefões causam muito acerto crítico, frequentemente. Só aumentará o medidor de turno uma vez se um aliado receber múltiplos acertos de uma única habilidade. Então, aquele negócio, a habilidade ataca você 50 vezes. As 50 foram críticos, você vai ganhar, você tem 50% de chance de aumentar seu medidor de turno em 15%. Você não tem outra chance. Então você achar que o chefão lá, chefe do clã, aquele capetão lá, deu aquelas 2, 3 porradas no chão, você tem uma chance. Certo? Agora, qualquer coisa que faça você aumentar o seu medidor de turno é bom. Então essa patente é essencial. Não importa se é um DPS, se é um suporte, se é um tanque. Se você quer um cara que aumente, que tenha cada vez mais chance de jogar antes, então ciclo de vingança. Certo? Desde que lembre-se que é um aliado. Né? A princípio não é você, é um outro membro do time. Então isso aqui é muito bom para o curandeiro, para o tanque, né? Porque se um cara tomou um monte de porrada, está tomando porrada o tempo todo, um monte de crítico. Quanto mais porrada aquele teu aliado toma, que seja crítico, mais seu medidor de turno aumenta. Então você pode chegar e curar ele antes que ele morra. Pode ressuscitar ele se ele morrer. Então isso aqui é muito bom para um suporte, é bom para todo mundo, mas é bom para aquele cara que tem uma habilidade de ressuscitar, de dar escudo, de curar, etc. Então, essa aqui, retribuição. Tem uma chance de 50% de contra-atacar quando esse campeão perde 25% ou mais da vida máxima dele com uma única habilidade inimiga. Retribuição é bom e também tem o lado ruim. O lado ruim é que você não quer que ninguém perca tanta vida assim. Porém, é meio que inevitável. No late game, no começo também, né? Porque você é fraquinho. Que você perca tanta vida. Então fica uma coisa meio mais ou menos. A questão é o seguinte. Isso aqui fica poderoso quando o seu ataque básico é forte. Então o herói que tem ataque básico de acertar um cara, isso aqui é inútil. Agora, se você tem um cara que tem um ataque básico de área, lembre-se, o contra-ataque sempre usa o ataque básico. Então, se o ataque básico é um ataque em área que stuna todo mundo, isso aqui já ficou forte pra caramba. É uma punição pro time adversário. Isso aqui é muito bom em PVP. Certo? PVP ou quando você precisa matar minion de chefe, certo? Que existe a possibilidade do chefão causar muito dano em você. Então, o que você faz? Você pega um cara que tem ataque em área, coloca nele um set de stun. Aí, quando o inimigo bate em você,
e você perde muita vida, você contra-ataca o time inteiro e tem uma chance de stunar. Então, num PVP, por exemplo, seja de ataque ou de defesa, a estratégia do contra-ataque é muito boa. Você pode fazer um time de tanques que tem muita vida, muita defesa, cheio de controle, usam isso para causar dano, e eles têm essa coisa de retribuição. Aí eles, todo mundo do time tem. E o set de 2 setzinhos, né, 2 peças de contra-ataque. Ou colocar o benefício de contra-ataque no time todo. Pô, o cara te ataca achando que você é um fracote, né, que você é um monte de cara de defesa, você mata o time do cara. Porque é tanto contra-ataque que o cara vai tomar, o cara vai morrer. Ou ele vai desistir de jogar. Né, ele vai abandonar a partida. Então isso aqui é muito útil, desde que o seu ataque básico seja um ataque básico em área, que tenha, né, pode ser só causar dano, mas que ele pode causar outros efeitos nos inimigos. Então isso aqui é muito útil, certo? Quando você tem um herói com ataque básico poderoso ou um set de itens que se beneficia de um ataque em área. Dissuasão. Né? Tem uma chance de 20% de contra-atacar um inimigo quando ele aplicar esses malefícios em um aliado. Tempo de espera no turno. Certo? Então você pode fazer uma vez. A chance é muito baixa, mas é uma maneira de você também, como eu falei, contra-atacar, mas isso aqui é basicamente PVP. Certo? Então isso aqui é para PVP. Então você tem uma chance maior de contra-atacar, aquela mesma lógica, só um turno, né? Tem que esperar um turno, mas isso aqui é de PVP. Então dissuasão é PVP. Mesma coisa que esse aqui, mas PVP. E a última linha, né? Aumenta a defesa. Aumentar a defesa é sempre bom, mas tem um limite. Né? Não existe defesa de 100% no jogo. O único atributo que pode escalar muito é dano, defesa, precisão, velocidade não lembro, eu acho que tem um limite. Todos os atributos meio que tem um limite, né? Mas, quase quebrei a mesa. Todos os atributos meio que tem um limite, mas é importante lembrar que defesa, precisão, resistência, tudo isso tem limite, porque você sempre vai tomar dano e você sempre vai tomar algum dano, nem que seja 1 de dano, sei lá, o dano no escudo, ou você vai tomar algum malefício em algum momento. Então você quer para o herói que tem atributo principal defesa. Pronto. Né? Mas nem acho tão necessário. Baluarte. Diminui o dano recebido por todos os aliados em 5%. Este campeão receberá dano no lugar deles, tá vendo? De novo, é a mesma coisa que esse aqui, né? Ó, mesma coisa. Aí você pega isso. Pega defensor altruísta, pega baluarte, coloca aquele set de item lá que tem esse efeito de baluarte também. Pô, o teu tanque, ou você garante que ele vai ficar vivo, cara, ou o cara vai morrer e você vai ficar assim, pô, mas o que aconteceu? Que deu uma porradona no time todo e o cara morreu. Porque ele tá absorvendo muito dano o tempo todo, e não tem, né? A cura, o escudo, tudo tem um tempo para uma espera, né, para a habilidade ser reutilizada, e toda hora o cara tá apanhando. A baluarte é uma ótima maestria se o cara é o tanque. Todo tanque tem que pegar o baluarte, não tem jeito. Melhor do que pegar defesa. A não ser que você não queira acumular, certo? Baluarte com defensor altruísta, essas coisas. Mas eu sugiro que você pegue isso aqui, seu tanque tem que tancar. Presença tenebrosa. Aumenta as chances de colocar malefícios, né, todos esses de controle, através de habilidades ou artefatos em 5%. Isso aqui é PVP. Novamente, se tem um cara que pode congelar o time inteiro, botar medo em todo mundo, stunar, né? E se o cara é o tanque ou o suporte, ou um DPS que tem o objetivo de controlar, né? Você vai presença tenebrosa, não vai pegar os outros dois anteriores que eu falei, porque eles não servem para isso. Certo? Então, presença tenebrosa também é uma boa maestria, né? Só 5%, mas melhor do que nada. Por fim, resistência mais 50, inabalável, resistência sempre bom. Então, se tiver na dúvida, você pega a resistência. Então, quais que seriam os melhores, né, dando uma visão geral? De maneira geral, você vai seguir o caminho da resistência, certo? Pegar mais resistência. Se você quer que você vai levar esse cara para enfrentar alguém que está dando em área o tempo todo, a prova de explosões. Ou rejuvenescimento, costumam ser os melhores. Isso aqui é ruim. Isso aqui é bom. Depende, né? Mais para PVP. Mas esse aqui costuma ser o melhor. Rejuvenescimento costuma ser o mais útil em todos os lugares. PVP.
ruinzinho, ruinzinho, já é melhor. Mas se você seguir esse caminho aqui, você vai ter que escolher um desses três. Aí você pega esse aqui, certo? Que é o mais ruinzinho. Ah, por quê? Você falou que ele é ruinzinho? Porque é o que dá para usar em qualquer lugar. Né? Todos os lugares te colocam malefício. Então esse é melhor. Certo? A cura, por que cura não é útil? Porque a maioria dos lugares ninguém é curado. Agora, no PVP, essa aqui é muito mais útil do que essa aqui, entendeu? Então, Ressurgente, ele é ruim, mas ele desses 4, ele é o mais geral de todos, serve em qualquer lugar. Depois de Ressurgente, se você seguir esse caminho, Atrasar a Morte, melhor coisa. Solidariedade, aí já é para o tanque. Se você estiver seguindo esse caminho aqui, você vai pegar a Teimosia, certo? É o cara que você não quer que seja controlado. Esses aqui de baixo, você já sabe quais são. Tanque, né? Todos têm o seu lado bom. Um cara que você quer que haja antes para poder salvar o time. Retribuição, aquilo que eu falei do contra-ataque, depende muito da estratégia. E o contra-ataque mais fraco, que é esse aqui. Então, ignora esse, né? A não ser que você foque só em PVP. Mas eu não gosto muito disso, porque você sempre tem um cara que pode ser útil em mais de um lugar. Então, de teimosia, né? Você iria para retribuição. Aí, aqui, você vai poder passar para esses três, se não me engano. Se não me engano, pode ir para esses três, não lembro. Pode ir para esses três. Aí você vai escolher. Se o cara é um cara que absorva mais dano, que é o tanque. Se quer um cara que vai colocar malefício ou mais resistência. Tá bom? Não tem... aqui não tem muita coisa horrível, certo? Tem muitos bons, mas tem que tomar cuidado. Qual é o caminho que você vai seguir? Um sujeito que é imune a malefício, um sujeito que está tancando, né, e ajudando o time a tancar, ou um sujeito que está curando, um sujeito que precisa receber muita cura, precisa ficar vivo, precisa agir antes. É isso que você tem que pensar, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. E a próxima eu faço dos suportes.